Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão me ouvindo neste momento. Eu agradeço muito a cada um de vocês pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de pesquisa. Que eu vou falar com vocês, eu vou pesquisar. Eu aprendo muita coisa que eu não sei. Então, por isso que a primeira coisa que eu faço é agradecer vocês. E pedir também a ajuda da espiritualidade maior, que possa me intuir, que eu possa ser útil. E eu queria pedir uma coisa para vocês dar uma desligadinha no vídeo, ir lá e pegar um copo de água, colocar perto de vocês. Depois nós vamos utilizar essa água no final, tá bom? Então, quem quiser, eu peço isso, se vocês puderem fazer isso, tá bom? Agradeço muito. Hoje nós iremos falar sobre dor. Sobre dor. E quem de vocês aqui está sem nenhuma dor? Sem nada. Dor nenhuma dor. Pensa. Está doendo em algum lugar? Aí vocês vão perguntar, que tipo de dor? O que nós vamos ver? O que é dor? É uma sensação desagradável que pode nos limitar a seguir uma rotina. E é um sinal amarelo de alarme de que algo não está bem. Então, que nós devemos prestar mais atenção. Nós vamos ver que nós temos dois tipos de dores. A dor física, que é a dor no nosso corpo. Nosso corpo é constituído de muitas pecinhas. E é raro uma pecinha não estar com algum defeitinho. Muitas vezes somos nós que procuramos esses defeitinhos, né? Estragamos o nosso corpo. Então sempre temos algum defeitinho, algum órgão que não está funcionando bem. E também nós temos a dor física, ou a dor moral, que é aquela dor na alma. O exemplo disso, dessa dor moral, essa dor na alma é a tristeza. Tristeza é uma dor que é difícil, né? O desânimo também, quando nós temos muitas coisas para fazer, o desânimo também é uma dor. A incerteza, quando nós não sabemos que caminho tomar, também é uma dor. O ódio, quando nós estamos com raiva, isso dói. A traição é uma dor difícil, né? A decepção com alguém também é uma dor. A perca de pessoas do nosso convívio, perca de bens materiais, tudo isso também dói. A incompreensão, as pessoas quando não nos compreendem, também dói. A solidão, o medo. E se a gente fosse falar aqui, a gente ficaria muito tempo falando sobre os tipos de dores. E também já tem as dores típicas do nosso planeta, que são dores que não tem jeito da gente fugir. Calor, esses dias tá quente, né? Então é uma dor, uma coisa que incomoda a nossa rotina. O frio em excesso também, a fome, o sono, a sede, tudo isso é dor. Então, por isso que a gente vê que aqui na Terra nós não vivemos sem dores. É um mundo de expiações e de provas que ainda nós necessitamos da dor para evoluirmos. Nós também evoluímos com a dor do outro. Às vezes nós vemos o outro sofrendo muito
e aquilo lá nos incomoda. Às vezes nós não podemos fazer nada e aquilo lá nos faz sofrer. A gente não queria aquilo lá, mas a gente evolui também com a dor do outro. A gente evolui e muito. Nós evoluímos, daí nos faz avançar. O Evangelho nos fala que a vida é difícil, que compõe de mil nadas, mil coisinhas, né, que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas ele fala também o seguinte, para nós ficarmos atentos nos deveres que nos são impostos e nas consolações e compensações que nós haveremos de reconhecer, então, com isso, que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Então, um dia eu cheguei numa casa e a pessoa pagava aluguel, situação financeira difícil, e a pessoa rezando. Aí nós chegamos, aí ela falou o seguinte, que ela estava rezando, agradecendo a Deus, que ela tinha recebido a aposentadoria e com aquele dinheirinho ela comprava o remédio que diminuía as dores dela. Eu achei aquilo lá tão bonito, ainda pagava aluguel, situação financeira difícil e agradecendo a Deus. O Evangelho fala também para nós não afligirmos quando estivermos com dor, mas para a gente bendizer a Deus que nos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Porque a dor, ela nos faz evoluir, ela nos faz caminhar para mais perto da espiritualidade. A dor, ela varia de intensidade de pessoa para pessoa. Para umas pessoas, às vezes a pessoa está passando por dor grande e para ela aquilo lá é nada. E para outras pessoas, às vezes a dor pequena, a gente acha que a dor é pequena, mas aquilo lá para a pessoa é uma dor difícil. Nós vemos até pessoa que suicida, devido às vezes uma dor moral, que a pessoa não resiste. Existem 2 tipos de médico para curar as nossas dores. O médico do corpo e o médico da alma. O médico do corpo, aqui da terra, geralmente ele cuida mais dos efeitos. E o médico Jesus, ele cuida da alma. Ele mesmo falou, né, que eu sou o médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Corpo são, mente sã, corpo são. Então, se nós estamos doentes, é porque a mente também está doente. Nós estamos doentes, né? Geralmente, quando nós estamos doentes, ou do corpo ou da alma, às vezes nós nos acomodamos, não fazemos nada para sarar. Às vezes ficamos só reclamando. Ou então, às vezes, nós tentamos sozinhos nos automedicar, tanto do corpo quanto da alma. Ou então, procuramos a ajuda de pessoas aqui na terra. Jesus nos diz, né? Não busqueis alhures, que é em outro lugar, força e consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Então é por isso que às vezes nós vemos várias tentativas de eliminar a dor frustrada. Às vezes no último caso é que nós recorremos à espiritualidade, a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Jesus, ele nos diz, os débeis, os sofredores e os enfermos são os filhos prediletos de Jesus,
meus filhos prediletos. Então, quanto mais defeitos nós temos, quanto mais enfermos nós temos, mais nós necessitamos de sentir a energia boa de Deus, de Jesus e da espiritualidade. O José Carlos de Luca, ele tem uma mensagem muito importante, que eu acho muito bonita, que é como piorar se você já está doente. Então, o que nós não podemos fazer, né? Ele começa dizendo o seguinte: pensa nas coisas horríveis que podem acontecer com você. Insista nessas imagens negativas e assustadoras. Hoje mesmo eu vi uma pessoa que estava desesperada, porque foi fazer ultrassom e tinha dado um probleminha no útero, e ela já falou assim: o que será que é isso? E eu devo estar com alguma doença ruim, e num desespero tão grande. Aí, o que será que vai acontecer comigo? Eu falei para ela, não fica desse jeito, calma. Hoje em dia a medicina está muito evoluída, você não levou o resultado do exame para o médico ainda. Você só sabe que deu alguma coisinha, mas não é. Hoje em dia está bem evoluído, então a medicina está bem evoluída. Eu vi que ela estava pensando em coisas horríveis. Ela estava desesperada, trabalhando, mas desnorteada. Outra coisa que o De Luca fala também: fique deprimido, cultive a autopiedade, a inveja, a raiva, que isso daí ajuda a pessoa a ficar doente. Outra coisa que ele fala também: quando nós acusamos todos por estarmos doentes, não aceitamos a doença, isso daí faz com que a doença piore ainda. Outra coisa que faz a gente piorar, ficar olhando na internet, o que será que é isso? E lendo artigo, olhando opinião de médico, falando sobre uma suposta doença que a gente nem sabe se a pessoa está realmente com aquilo, né? Ele fala também que a gente piora a doença nossa se a gente der ouvido para as pessoas que falam assim: não tem esperança, você não pode fazer nada para mudar o seu destino. Eu vi uma pessoa assim, estava igual você, piorou. Pronto, se a gente for levar nisso, a gente piora. Outra coisa também que nós pioramos é trancar num quarto escuro e ficar pensando em morrer. Trancado num quarto escuro. Então, o quarto escuro, vamos tomar cuidado com o quarto escuro, fechado, que geralmente a gente só pensa coisa ruim. Isso é muito ruim. Vamos pensar coisa boa, ver o céu, o sol, andar, ver as pessoas, olhar a natureza. Isso aí ajuda muito a gente a melhorar. Outra coisa que o De Luca fala que atrapalha a nossa saúde é odiar a si mesmo por uma coisa que nós fizemos de errado. Isso daí, o remorso faz com que a gente fique muito doente. Outra coisa também é consultar médicos diferentes, correr de um lado para o outro, passar por várias salas de espera, né? Ouvir um monte de opinião, de remédio novo, e começar diversos tratamentos e não parar em nenhum. Isso daí também piora a nossa doença. Outra coisa é, se nós temos condições de trabalhar ainda, a gente parar de trabalhar, desistir de tudo e achar que a nossa vida já está no fim, que não tem jeito para nada. Isso daí também atrapalha muito a nossa saúde.
Outra coisa que ele fala também é ficar queixando os sintomas. Ficar falando para todo mundo que está doente. A doença não vai melhorar se a gente falar que está doente, né? Então, que aí a gente fala e fala naquilo. Então isso aí cria aquela energia ruim. A gente falando só em doença. Então vamos pensar em outras coisas, né? E que isso daí ajuda muito. A doença, às vezes, ela é uma doença do corpo, mas ela tá, às vezes, a doença está só no corpo. Na alma, a pessoa tá bem. Ela tá muito bem. Um dia, teve um amigo nosso que ele teve um AVC. E aí ele ficou sem andar e me falaram o estado que ele estava. E aí foi eu e minha mãe fazer uma visita para ele. E eu fui pensando, nossa, ele é tão alto astral, agora doente, ele é tão batalhador, trabalhador. Falei, preciso ir lá para dar um apoio para ele. E fui. Quando eu chego lá, eu não sabia onde ele morava não, nunca tinha ido na casa dele. Quando nós chegamos, tinha um quarto simples e 2 camas de solteiro. E essa cama de solteiro, de um lado, tinha 2 amigos dele com violão cantando. E do outro lado, ele cantando junto. Mas olha como que ele estava. Respirando com oxigênio, tomando soro, com sonda para urinar, com escara atrás das 2 orelhas. Estava terrível aquele de ficar deitado. E ele cantando. Quando eu olhei aquilo, cantando, mas aquilo ali, eu pensei que aquilo ali devia estar com muita dor, mas a fisionomia dele não demonstrava isso. Demonstrava assim. Aí quando eu cheguei perto dele, ele disse o seguinte, como eu sou feliz. Olha, você, sua mãe que eu gosto tanto, os meus amigos aqui cantando para mim, eu de frente a essa janela, podendo ver esse céu azul. Aí ele falou o seguinte, você já viu o céu hoje? Você já deu uma paradinha para ver o céu? Você viu que lindo que está o céu hoje? Mas aquilo lá para mim, eu fiquei com vergonha. Eu não tinha olhado, naquele momento eu olhei, o céu estava lindo. Aí ele disse o seguinte, nossa, olha que lindo. Aqui entrando esse ventinho pela janela, olha que coisa mais boa. Mas aquilo lá, eu fiquei envergonhada. Então eu vi que ele estava sentindo dor, mas ele não estava sofrendo por aquela dor. Então por isso que a dor é inevitável, mas sofrimento é opcional. Às vezes a pessoa tá com muita dor e às vezes não está sofrendo com aquilo. Porque geralmente quando nós estamos com uma dor, nós focamos naquele lugar da dor e a dor aumenta. Ou então nós focamos naquele motivo daquela dor moral. Nós focamos naquilo ali e ficamos pensando só naquilo, a dor aumenta. Então, se a gente mudar o padrão vibratório, nós vamos sofrer menos. Então a dor, como nós vimos aqui, por isso que eu perguntei para vocês, vocês estão sentindo alguma dor? Talvez alguém falou assim, não, eu não estou sentindo nenhuma dor, mas pensou no físico. Mas às vezes a pessoa está com alguma dificuldade
que aquilo ali, uma dor moral, que aquilo ali está fazendo sofrer. Ou então alguma dor do planeta, sentindo muito calor, ou frio, ou fome, porque não comeu ainda, ou insônia. Então sempre tem algum motivo de dor. E a pessoa às vezes sempre nós iremos sofrer. Sofrer não, ter dor. Mas às vezes, se nós ligarmos mais à espiritualidade maior, a dor vai ser menor. Jerônimo Mendonça, ele sofreu, ele tinha muitas dores, mas ele fazia palestra numa cama, animando os outros. E o Chico também teve as dores dele, ele teve, mas ele parecia que ele não sofria tanto com aquelas dores. Então é por isso que nós precisamos nos conectar mais à espiritualidade, porque a dor nos aproxima mais de Deus. Às vezes, quando a dor é pouco, nós revoltamos. Quando a dor é muita, nós abrandamos. Então é muito importante nós ligarmos à espiritualidade, aproveitarmos a dor para evoluir, para a nossa evolução moral. Eu pedi para vocês para deixar o copo d'água perto de vocês. Então agora, neste momento, quem desejar, feche os olhos. Vamos imaginar Jesus com suas mãos misericordiosas estendidas sobre esse lugar que nós estamos sentindo dor física ou dor moral na alma. Vamos pedir a Deus que possa aliviar a nossa dor, derramando bastante bênção sobre nós e colocando neste copo com água um remédio. Vamos imaginar Jesus derramando sobre estas águas um remédio que vai trazer alívio para as nossas dores. Vamos pensar também em alguma pessoa que está tendo dores físicas ou morais. Vamos pedir à espiritualidade maior que faça uma visita para essa pessoa neste momento e derrame sobre ela as suas bênçãos de paz, de tranquilidade e de harmonia. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, mentores espirituais, por mais esta ajuda. Que assim seja.